Boa tarde, meu nome é Ingrid Ribeiro, sou residente do primeiro ano de Pediatria da Universidade do Estado do Amazonas e hoje o assunto do Clube da Criança será autismo. Qual é a definição do autismo? Antes de entrarmos em detalhes mais dessa parte teórica, é importante lembrar que o autismo ele está dentro de um espectro clínico que nós chamamos de transtorno do espectro autista, que é uma série de condições clínicas caracterizadas por comprometimento na interação social, comprometimento na comunicação, comprometimento comportamental. E ela abrange outras patologias, vamos colocar assim, dentre elas o autismo, a síndrome de Asperger e o transtorno do desenvolvimento global. Então, dentro do transtorno do espectro autista, vamos definir o que é autismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades da comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e ou interesses repetitivos ou restritos. Nós vamos destrinchar cada um desses tópicos durante a apresentação. É importante lembrar também que o autismo, nós já podemos suspeitar de algumas dessas alterações ao longo dos primeiros meses de vida. Então, desde já, o principal foco daquela criança que possa estar possa estar desenvolvendo alguma alteração que nos faça lembrar de algum aspecto relacionado ao autismo é o diagnóstico precoce. Tá certo? Então, dessa apresentação é muito importante que nós saiamos com a ideia de diagnóstico precoce, tá certo? Ou pelo menos encaminhamento precoce para o segmento, ok? Nós vamos detalhar isso também posteriormente. Em relação à epidemiologia, aqui no Brasil, nós ainda não temos dados tão consistentes em relação à prevalência do autismo. O que nós temos é uma estimativa. Estima-se que haja cerca de 2 milhões de autistas no território brasileiro. Nos Estados Unidos, nós já temos dados mais palpáveis. Em 2014, na faixa etária de menores de 8 anos, tinha-se a prevalência do autismo de 1 para cada 58 crianças. Importante também ressaltar que anteriormente, há alguns anos, essa relação era um pouquinho maior, era uma relação de 1 para cada 150 crianças. Mas aí o que aconteceu? Aumentaram os números de casos de autismo lá? Não. A literatura cita que o que aconteceu foi que o diagnóstico foi sendo cada vez mais realizado. Houve um aumento no número de diagnósticos de crianças autistas, por isso que tem número de crianças, a proporção, né, para 1 para cada 58, né? É uma proporção que se reduziu. E acomete maior parte dos homens, tá bom? A maior parte dos acometidos são do sexo masculino, de uma proporção de 4 homens para cada uma mulher. Em relação a aspectos legais relacionados à questão do neurodesenvolvimento, queria ressaltar 2 importantes leis que nós temos dentro do território nacional. Nós temos a Lei Federal 13.438, de outubro de 2017, que foi uma lei que foi modificada da década de 90, que ela torna obrigatória a avaliação de risco de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor em crianças dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. E em âmbito municipal, nós temos a Lei 2.411, de 2019, que torna obrigatória a aplicação do MCHAT nas UBSs e creches. Mas aí gera-se a pergunta, o que é MCHAT? Vamos já explicar. Aqui é uma foto de uma reportagem publicada na Agência Brasil, que o presidente anunciou que no censo do ano de 2020 iriam ser incluídos os dados de prevalência de autismo no território para que nós consigamos ter referências sólidas, né, dados sólidos em relação ao autismo. Em relação à patogênese, a literatura nacional cita 2 principais
fatores implicados na patogênese do autismo. O fator genético, que está relacionado à carga genética, né, cada cidadão, e também o fator ambiental, que eles colocam com bastante destaque. Entre eles, a idade avançada dos pais no momento da concepção, a negligência extrema, crianças que não têm o cuidado devido, não têm a devida atenção, são abandonadas em relação aos seus cuidados, a exposição a certas medicações durante o período pré-natal, por exemplo, o uso de anticonvulsivantes, como o ácido valproico, é citado como um fator ambiental relacionado à patogênese do autismo. Nascimento prematuro e baixo peso ao nascer. Como e quando suspeitar, né? Se eu estou numa consulta de puericultura, no meu atendimento na atenção básica, chega uma criança, quando é que eu posso suspeitar que ela pode ter autismo, né? Ou alguma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor dela? A literatura nacional nos fala que a partir dos 12 meses de vida, a criança ela já pode vir demonstrando alguns sinais de alteração, de modificação do seu desenvolvimento neuropsicomotor. E que sinais são esses? Um do que eles citam é a perda de habilidades já adquiridas, ou seja, aquela criança que anteriormente já tinha o sorriso social, já estabeleceu um contato visual com a mãe ou com outras pessoas dentro do convívio do ambiente, o convívio comum dela, então ela já perde essa habilidade, ela já não tem mais essa capacidade de manter o sorriso social, por exemplo. É uma criança que não se volta para sons, ruídos ou vozes no ambiente. É uma criança que, quando tem algum barulho, ela não se volta. Às vezes, até gera o questionamento do pai: será se ela é surda? Será se ela está ouvindo mesmo? Porque ela não consegue ir na direção do som. Baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado, ela não consegue manter um olhar para a pessoa, ela tem um desvio do olhar, ela acaba não tendo muita atenção à face humana, na verdade, ela tem atenção a outros objetos ou até mesmo atividades, como já próximo quesito, né? Baixa atenção à face humana, ela tem um maior interesse em objetos do que em pessoas, ela pode ter uma manipulação de um só objeto, um apego, vamos colocar assim, em uso de uma só atividade, apresenta pouca ou nenhuma vocalização, ela não conversa com ninguém, a questão, né, dela ser esse questionamento, será se ela é surda, faz com que pensar com que os acompanhantes pensem que a criança possa não ter uma capacidade de se comunicar. Importante ressaltar, é uma criança que não aceita o toque, é uma criança que reage com agressividade quando ela é tocada, ela tem uma sensibilidade tátil, como é definido na literatura nacional. Muitas vezes também ela não suporta andar descalça, ela tem uma baixa frequência de sorriso, quando não perde esse sorriso, e reciprocidade social, né? Se uma pessoa sorri, ela não sorri de volta. Ela tem um restrito engajamento social, ela não tem muito interesse com o convívio social, com o convívio com outras pessoas. E muito importante também, como um sinal precoce, como uma suspeição precoce, é uma criança que fica irritada no colo da mãe, tem pouca responsividade no momento da amamentação. No geral, quando a mãe amamenta, é um processo de vínculo, né? Mãe e bebê, ele se cria todo um ambiente de amor, de cumplicidade, de troca, né? Tanto de troca de calor materno, troca de olhares. Então, uma criança que não tolera ficar ali, não estabelece o contato visual, tá? E fica irritada no colo da mãe. E só ressaltando, são alterações que elas podem estar presentes antes dos 12 meses, podem gerar uma desconfiança, um grau de suspeição, mas elas são também encontradas justamente nessa faixa etária de 12 a 24 meses. Em relação ao que eu tinha falado anteriormente, do aspecto legal da lei municipal que obriga a aplicação do MChat nas escolas, né? Aí, o que é isso? O que é o MChat? Antes de nós entrarmos na questão do MChat, nós precisamos saber, a Sociedade Brasileira de Pediatria
ela recomenda que crianças menores, a partir dos 18 meses de idade, elas possam ser triadas em relação à avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. E um dos instrumentos de triagem mais utilizados a nível ambulatorial que nós temos é o MCHAT, tá bom? É uma escala modificada com questões que avaliam esse comportamento social, interação social, fixação de olhar, né, a questão da comunicação, a questão sensorial, como é que a criança se comporta, tem essa percepção sensorial do ambiente. É um instrumento que ele é utilizado para avaliação e dentro da diretriz da sociedade brasileira, nós podemos utilizar esse instrumento a partir dos 18 meses de idade, de 1 ano e 6 meses, tá certo? Ele é composto por cerca de 23 questões e tem como respostas sim ou não, né? Você faz a pergunta para o pai, tá certo? E ele responde sim ou não, tendo como base o comportamento geral, né? O que é mais comum do seu filho fazer, o que ele geralmente observa que seu filho faz. Tá certo? E aqui do meu lado esquerdo, temos a versão do MChat, né, de como são as perguntas, e aqui do lado direito são as respostas, tá certo? No geral, essas respostas já são respostas que faz ligar o pisca-alerta para alguma alteração do neurodesenvolvimento, ok? E dentro do MChat, nós temos duas principais escalas, né? O MChat, que é esse que está sendo mostrado em tela, e o MChat-RF, né? Que é uma escala revisada, que ela tem o que a gente chama de entrevista de segmento. Na verdade, ela é como se fosse uma continuidade do MChat, ou ela pode ser aplicada também individualmente, sem a necessidade da aplicação prévia do MChat. Ela também é composta pelas mesmas 23 perguntas, mas com uma diferença. Aqui já é avaliada se a criança passa na questão que ela é perguntada, se há uma falha, porque aí já é uma avaliação um pouco mais detalhada do MChat RF. É importante ressaltar que a aplicação do MChat RF, ela pode ser começada a partir dos 16 meses e gira em torno de 16 meses até 30 meses. Essa aplicação pode ser feita. Mas no caso do instrumento de triagem que nós mais costumamos usar, né, dentro do ambiente de puericultura, que é o MChat. Como é que nós podemos fazer a avaliação do MChat, né? Então, foi feita a pergunta para os pais ou acompanhantes que têm um maior convívio, passam maior tempo com aquela criança para avaliar a questão do desenvolvimento neuropsicomotor e nós vamos avaliar a pontuação do MChat. Como é que ela é feita? Ela é dividida em 3 principais categorias: baixo risco, risco moderado e alto risco. Se há uma criança que ela pontua de 0 a 2 pontos, né? Ou seja, daquela tabela de preenchimento aqui, se ela preencheu 2 dentre as 23 questões, se ela teve 2 respostas dentro da questão sendo demonstrada aqui, ela é considerada como baixo risco. E qual é o segmento dessa criança? Se ela for menor de 24 meses, ela vai repetir o MChat em 2 anos, em 24 meses, tá bom? Se ela for risco moderado, ou seja, ela pontuou de 3 a 7 pontos na avaliação do MChat, aí nós vamos fazer a aplicação do MChat-RF, né, que é a entrevista de segmento, tá certo? Para avaliar se ela passa ou não. Aí como é que é essa avaliação? Se a criança, quando aplicada a escala do MChat-RF, ela tiver uma pontuação a partir de 2, maior ou igual a 2, ela já vai se enquadrar no caso de alto risco. Se ela não tiver uma pontuação, se ela tiver uma pontuação menor que 2, ou seja, até 1, ela já se enquadra no critério do baixo risco. Em alto risco, quando a criança faz mais de 8 a 20 pontos na avaliação do MChat, é importante encaminhar essa criança para avaliação diagnóstica com um especialista, para que ele possa realmente avaliar como está o desenvolvimento dessa criança e avaliar se tem ou não critérios para fechar o diagnóstico de autismo. É importante que essa avaliação de triagem, o MChat é uma escala de triagem e é um trabalho sempre quando dá um processo, quando dá uma pontuação que seja classificada como alto risco, é um trabalho conjunto
pediatra, do neuropediatra, por exemplo. Então, sempre o clínico, né, o pediatra, anda ao lado do especialista no acompanhamento dessas crianças. E nós temos também outras escalas de triagem para crianças a partir de 24, 30 meses, tá certo? Aqui é uma foto das mais utilizadas, mas o que eu gostaria de chamar mais atenção é essa escala ADOS, que é o Autism Diagnostic Observation Schedule. É uma escala que ela é uma escala relativamente extensa, ela demora de cerca de 30 a 60 minutos para ser aplicada, mas ela é uma escala que tem uma elevada sensibilidade e especificidade, porque ela engloba, os domínios que estão afetados em quadros de autismo. E ela é uma escala que ela pode ser aplicada tanto em crianças quanto em adultos. Ela tem algumas desvantagens, a questão do tempo de aplicação, né, que é uma aplicação um pouco mais longa, mais demorada, e a literatura também cita que ela é uma escala que ela precisa ser aplicada por profissional treinado. Mas dentre as escalas para crianças maiores, ela é que mais costumeiramente é aplicada. E em relação à questão do autismo, será que aquela criança ela só vai ter o comprometimento da parte de comunicação, da parte de socialização, da parte sensorial, comportamental? Não. Nós podemos ter associação com outras clínicas, né? Com outras patologias. Por exemplo, transtornos de ansiedade generalizada podem ser observados nessas crianças. Tiques motores também são comumente observados, fazerem movimentos com os membros em frente ao rosto, movimentos repetitivos também são associações com quadro de autismo. Episódios depressivos e comportamento autolesivos também são importantes associações. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é muito importante destacar que muitas vezes quando eles estão presentes já se avalia uma possibilidade de terapêutica medicamentosa. Pacientes autistas podem estar relacionados com certo grau de deficiência intelectual, déficit de linguagem, alterações sensoriais. O autismo também pode ter associação com doenças genéticas, como por exemplo esclerose tuberosa, transtornos gastrointestinais e alterações alimentares. É bem importante ressaltar esse tópico, porque a criança autista, ela tem uma peculiaridade na questão do hábito alimentar, né? Ela acaba selecionando os seus alimentos, né? Tem crianças que, por exemplo, já foi relatadas que só gostam de comer arroz ou feijão ou tem uma seletividade para outro alimento. Então, isso pode desencadear uma deficiência nutricional. Então, são crianças que podem evoluir com transtornos nutricionais, gastrointestinais. E distúrbios neurológicos também podem estar associados a quadros de autismo. Em relação ao diagnóstico, né? Como é que é feito o diagnóstico de uma criança autista? Será se eu, como pediatra geral, eu já posso fechar o diagnóstico? Então, na literatura nacional, o que diz é o seguinte: o clínico geral, o pediatra, ele pode ter um elevado grau de suspeição, né? Você aplicou a escala de triagem, aplicou o seu MCHAT e você tem uma suspeita, mesmo que você não tenha critérios para fechar esse diagnóstico, a conduta é você encaminhar para o especialista, que eu citei como exemplo o neuropediatra. Porque o diagnóstico precoce ou o segmento precoce dessa criança, né, o acompanhamento precoce é o mais importante para ela, para que ela consiga ter um melhor aproveitamento. Se ela perdeu alguma habilidade do desenvolvimento neuropsicomotor, para que nós possamos tentar ajudá-la a retornar, possamos melhorar a questão da interação social dela. Então, acompanhamento precoce, né? Encaminhamento precoce é a nossa principal ferramenta. No geral, o diagnóstico ele é fechado mesmo pelo médico especialista, porque ele também exclui outras causas de diagnósticos diferenciais. E dentro da literatura, o autismo ele é citado como prejuízo, né, de forma de fechar o diagnóstico, como prejuízos persistentes em 3 áreas básicas, né? Interação social e recíproca.
aquele paciente que não consegue manter um diálogo, que não consegue manter um contato visual com uma pessoa, que no geral seletivo tem uma seleção muito específica de algum familiar que ele consegue interagir, às vezes não consegue falar, mas consegue ter uma relação com aquele familiar. É um paciente que não consegue fazer a questão da socialização, então a interação social está prejudicada, a comunicação verbal e não verbal, aqui cita-se o uso de gestos, imitações, até figuras ou imagens, são pacientes que lançam mão desse tipo de comunicação, e repertório de interesses e atividades, né? E até a literatura fala que é um repertório restrito, algo particular, são movimentos repetitivos, atividades repetitivas, que ele faz da mesma forma sempre com aquele mesmo objeto ou com aquela mesma rotina. Em relação ainda ao diagnóstico, a literatura cita que, no geral, ele sempre se instala antes dos 3 anos. Então, nós já vimos que as alterações estão presentes antes dos 36 meses, nós já podemos ter um grau de suspeição antes dessa idade, através daquelas alterações que nós vimos, né, não perder o sorriso social, o contato visual, e que, no geral, o que é uma grande problemática que temos atualmente, esse diagnóstico só é fechado com 4 e 5 anos. Então, a criança já perdeu um tempo de seguimento, né? Um tempo que ela poderia estar sendo acompanhada, poderia estar sendo tratada. Então, daí a importância do diagnóstico precoce, do encaminhamento, do segmento precoce. E como ferramenta de ajuda de diagnóstico, né? O que nós podemos lançar mão? Importante, né? A anamnese detalhada, tá bom? Avaliar fatores de risco, história pré ou pós-natal, né? Fatores relacionados à história pré ou pós-natal, que é a questão nascimento precoce, nascimento pré-termo, baixo peso ao nascer, história familiar, avaliar se dentro da família tinha alguém com algum transtorno neurológico, algum outro grau de acometimento, de algum outro transtorno, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o uso de medicações também no período de gestação desse paciente é muito importante. E no exame físico minucioso também, a literatura cita como importante avaliar esses 6 aspectos comportamentais. A questão de baixa energia, fraqueza, é uma criança que não consegue carregar objetos pesados, é aquela criança que tem uma sensibilidade tátil ao movimento, né? Ou seja, não tolera toque, ela pode ficar até agressiva, né, quando tocada, ela também pode não tolerar andar descalça, a sensibilidade olfativa e gustativa, né, que no documento da SBP cita bastante que a questão gustativa, a criança ela é atraída pela textura do alimento, né, muitas vezes nós somos muito visuais, né, um alimento de uma apresentação mais bonita nos chama muito a atenção, mas a criança autista, ela é atraída justamente pela questão da textura. A sensibilidade auditiva visual, ela não tolera sons altos, ela acaba tampando, né, a orelha, né, para não ouvir esse som. Tem relato também que ela não consegue fazer as atividades com rádio e TV ligadas. A questão visual também não consegue manter o contato visual. A procura sensorial, algum movimento pode distraí-la, né, cita que ela fica muito entusiasmada com um novo objeto, ou ela acaba mudando assim bruscamente de brincadeira, né? Ela tá brincando de alguma coisa e do nada ela muda, acaba quebrando aquela sequência lógica que ela tinha de brincar, e aí por responsividade, aquela criança que não responde quando ela é chamada. E em relação ao tratamento, né? Como é que nós podemos iniciar a questão terapêutica dessas crianças que, depois fechado o diagnóstico, né, que são diagnosticadas com autismo, né? Lembrar da intervenção precoce. Temos que agir breve, né? Ter esse diagnóstico, se não for fechado o mais breve possível, a criança tem que ser encaminhada para o especialista para continuarmos o segmento de investigação, porque é uma criança que nós precisamos melhorar a capacidade de linguagem dela, a habilidade de interação social, a habilidade de comunicação,
comunicação, a questão do desenvolvimento dela neuropsicomotor e mais também, aqui falamos bastante das crianças, mas também tem a questão parental, né? Os pais, eles ficam ansiosos, eles levam em vários especialistas, muitos falam que é normal, com o tempo vai melhorando, por isso tem esse retardo, né, no acompanhamento da criança, no segmento, gera-se uma ansiedade. Uma criança que tem o diagnóstico de autismo é uma criança que requer cuidados, né? Muitas vezes questões financeiras também afetam essa família. Então, por isso, quanto mais precoce, melhor vai ser o prognóstico dessa criança. Dentre as modalidades terapêuticas, aqui eu cito 6, que são mostradas em literaturas nacional de aspectos que podem ser abordados para melhorar as questões, né, dos prejuízos nas principais áreas básicas relacionadas ao autismo. O modelo Denver de intervenção precoce é um modelo que visa melhorar a questão de habilidade social dele, de como ele se relaciona com as pessoas no meio. A estimulação cognitivo-comportamental, o próprio nome já diz, é melhorar as habilidades cognitivas e comportamentais dessa criança. O coaching parental, justamente a questão do suporte aos pais, né? Como é que nós vamos orientar esses pais? Como é que vai ser a rotina de tratamento dessa criança? Como é que vai ser o manejo clínico dessa criança? Então, é prover informações para esses pais para que eles possam estar cientes de como vai ser o acompanhamento do filho. Essa comunicação suplementar e alternativa é justamente o uso de outras ferramentas que não seja só a linguagem, gestos, objetos, imagens, figuras, para que nós possamos melhorar a capacidade comunicativa dessa criança. O tratamento e educação para crianças autistas e com outros prejuízos na comunicação é uma outra modalidade terapêutica que diz respeito, ao aspecto pedagógico terapêutico, né? Como se nós tentássemos modificar a rotina dela para que ela consiga seguir uma rotina melhor, sem ser aquela rotina muito específica, muito restrita, que muitas vezes eles seguem de fazer sempre as mesmas coisas. Tem relatos de que crianças, por exemplo, que elas sempre repetem as mesmas palavras, ou elas veem o slogan da televisão, elas ouvem o slogan da televisão e repetem, como exemplo. Então, para isso que o tratamento está voltado, para tentar quebrar a rotina na qual essa criança está habituada. E a terapia de integração sensorial é para quando a criança tem alguma alteração na habilidade sensorial. Então, classificações de modalidades terapêuticas são justamente isso, elas visam melhorar ou visam adquirir as habilidades que elas foram perdidas ou não foram adquiridas ao longo do desenvolvimento neuropsicomotor. Em relação à equipe interdisciplinar, é muito importante que essa criança ela tenha o apoio não só da família, a família é parte fundamental no acompanhamento dessa criança. Precisa ter esse suporte, os pais precisam estar tranquilos, né, cientes de como é a patologia, o acompanhamento dessas crianças. Por vezes pode ser difícil, pode ser dificultoso. É uma criança que exige atenção, é uma criança que exige entrega. Então, o papel da família é fundamental. Tanto é que nós temos a abordagem para eles, a questão da equipe também, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e educadores físicos. É muito importante que eles estejam empenhados, integrados nesse processo de cuidado. Tanto é que tem até um fluxograma que eu vou mostrar posteriormente, que foi retirado de um documento do Ministério da Saúde, que mostra que é muito importante essa multidisciplinaridade, né? Acompanhamento da criança, tanto em nível básico quanto já em nível especializado, tá certo? O apoio, né, que ela pode encontrar nos núcleos de atenção à saúde da família, por exemplo, né, dentro da atenção básica. Então, é muito importante que essa criança mantenha todo esse acompanhamento multidisciplinar para cada um agir na sua área de atuação para garantir
um adequado desenvolvimento para essa criança. E em relação às intervenções terapêuticas, aqui eu gostaria de citar duas principais que a literatura nos mostra. Primeiro, a intervenção dietética. Ao longo da apresentação, nós vimos que crianças que são autistas, ela tem alterações no hábito alimentar, ela tem um hábito alimentar peculiar para ela. É uma criança que, no geral, só come alguma coisa, por exemplo, só macarrão ou só arroz e feijão. Eu já vi relatos de crianças que, por exemplo, só comiam a borda da pizza, tá certo? É uma criança que ela pode ter, por conta disso, algum sintoma gastrointestinal, constipação, distensão abdominal e pode também ter manifestações alérgicas e autoimunes, né, em decorrente de um hábito dietético aí não muito adequado. O que a literatura nos mostra? Que tem alguns estudos que associam uma dieta restritiva, né? Por exemplo, restringir glúten e caseína para essas crianças, tá certo? Aí o que mostra? O que tem se mostrado com esses estudos? Que não tem uma grande eficácia, né? Não há grandes resultados em relação a essas dietas restritivas, perdão. Aí, por vezes, essas dietas restritivas podem até causar mais déficits nutricionais nessa criança, né? Uma criança que possivelmente já não se alimenta direito, né? Por exemplo, ou só come bolacha recheada, também um exemplo. Uma criança que já não se alimenta bem. Se eu acabo restringindo ainda mais, pode ser que eu tenha um problema nutricional ainda maior para enfrentar, perdão, pela frente. E em relação à parte medicamentosa, né? Quando é que a literatura indica que nós podemos entrar com medicamento? Bem ressaltado isso, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a intervenção medicamentosa ela é indicada quando a criança, os sintomas do autismo estão interferindo na sua qualidade de vida, né? Uma criança que, por exemplo, pode estar desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno obsessivo compulsivo. Então, quando tem essas situações de interferir na qualidade de vida, é muito importante nós associarmos uma terapêutica medicamentosa. E dentre os grupos que as medicações, perdão, mais utilizadas, o documento cita a risperidona e o aripiprazol, mas outras também são citadas, olanzapina, por exemplo, mas esses dois acabam sendo o carro-chefe da intervenção medicamentosa. Lembrar dos efeitos colaterais que pode ter, hiperprolactinemia, aumento de peso, síndrome metabólica, mas isso é acompanhado ao longo do segmento da criança. A melatonina também, ela foi relacionada ao uso terapêutico para melhorar os parâmetros de sono, né, do sono. Uma criança o autismo, ele também pode estar relacionado a essa questão de distúrbios do sono, né? Então, o uso de melatonina ele pode ser pensado nessas ocasiões para melhorar a questão da qualidade do sono. E os probióticos? Os probióticos eles têm sido muito usados, né? Eles têm sido, a literatura cita como uma possibilidade terapêutica para aquelas crianças que acabam apresentando um desequilíbrio da microbiota intestinal. O probiótico ele pode ser usado nesses casos, porque pode ser que a criança evolua ainda com piora daqueles sintomas gastrointestinais, tá certo? E, além disso, ela pode ficar mais irritada, menos tolerante à alimentação e é o que não se objetiva no tratamento, né? Então, uma das opções é o uso de probióticos. Em relação ao prognóstico, como é enfatizado bastante, o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, o acompanhamento precoce é a nossa melhor. Quanto mais cedo isso é realizado, melhor da evolução do paciente, né? Por quê? No geral, nos primeiros anos é o período de maior neuroplasticidade, né, de maior velocidade, de mielinização nervosa. Então, nós precisamos garantir que essa criança ela vai conseguir atingir os seus marcos de desenvolvimento, ou pelo menos seguir um desenvolvimento mais adequado possível dentro da sua idade, para a sua idade, tá bom? Então, daí a importância do diagnóstico precoce. Então, nós, profissionais de saúde, profissionais que lidamos com a rotina infantil, professores, pedagogos, nós precisamos estar cientes desses pequenos sinais
para que nós possamos garantir um acompanhamento precoce e uma evolução adequada para essa criança, tá certo? E outro aspecto muito importante que às vezes nós esquecemos em relação ao prognóstico é a sobrecarga emocional dos pais. Muitas vezes esses pais já passaram por diversos médicos, como eu falei anteriormente, né? São médicos que falam que é normal, que é esperado do desenvolvimento da criança, né? Muitas vezes falta treinamento, então são pais que já estão preocupados, pais que saem do trabalho para cuidar dessas crianças, pais que não conseguem ter uma boa relação com seus outros filhos, né? Não conseguem demandar a devida atenção porque tem um filho que necessita mais deles. Então, isso tudo é muito importante, né? A questão do acompanhamento em cima dos pais, né? Da terapia, da terapêutica para os pais também, é muito importante que nós valorizemos, porque são eles que vão estar praticamente todo o tempo lá com a criança, avaliando, manejando, ajudando nesse desenvolvimento. Então, é muito importante tanto o diagnóstico precoce, quanto também o acompanhamento em cima de quem está todos os dias ao lado dessas crianças. E aqui, como eu falei, é um pequeno fluxograma que foi retirado das diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro do autismo, que mostram justamente as equipes de saúde, quando suspeita, aqui mais especificamente do transtorno do espectro autista, pela observação dos estereótipos, comportamentos não tão comuns de comunicação, elas já encaminham para avaliação diagnóstica diferencial. Como eu falei, são todos envolvidos na questão do acompanhamento da criança, tá? E quando o paciente ele recebe esse diagnóstico, é muito importante que ele continue em contato com a rede básica, justamente para que outros profissionais possam oferecer o devido suporte a ele, para que ele realmente tenha esse acompanhamento, multiprofissional. Bom, nesse momento nós encerramos a explanação teórica do assunto e nós partiremos para o caso clínico envolvendo o autismo. Você, jovem médico, que após passar longos dias de plantão na linha de frente da Covid-19, consegue seu primeiro emprego em uma UBS no interior. E seu dia de trabalho consiste com agendamento de puericultura. Eis que chega em seu consultório LFSR, é um menino de 1 ano e 11 meses, acompanhado de um pai, que tem 45 anos, que relata que desde criança o menino tem um comportamento estranho. Ele não interage nem brinca com os colegas da rua. Seu brinquedo é a sua escova de dente. Tem movimentos de repetição de pular em uma perna só. Coloca as mãos na orelha quando ouve um som muito alto, e o pai é o único que consegue conversar com ele de forma bastante monossilábica, né? Relata que o filho não sabe falar bem, que diz basicamente sim e não, e que alimenta apenas de tomate, alface e bordas das pizzas que o pai faz. Lembrando que o pai é o dono de uma pizzaria famosa da cidade. Ele diz, o pai traz para você, médico, que desde os 12 meses de vida, o seu filho já não se comunica adequadamente com ninguém que não seja ele. Já tendo procurado diversos médicos, os mesmos falaram que estava tudo bem, que é normal do desenvolvimento e que logo passa. Desesperado, o pai diz que precisa cuidar dos outros 2 filhos, mas que não consegue, porque entende que o seu filho LFSR tem, que não entende, né, perdão, o que o seu filho tem, além de já não estar dando conta de gerenciar sua pizzaria, deixando a carga do irmão, e a perda precoce da esposa tem o deixado exaurido. Em relação à história patológica pregressa dele, importante falar, nada digno de nota nesse primeiro momento. Na história perinatal, a mãe fez uso de ácido valproico nos primeiros 3 meses de gestação e interrompeu nesse momento porque descobriu a gravidez. A mesma tinha 40 anos quando gestou do paciente. Fez 3 consultas de pré-natal, sorologia sem alteração, parto de LFSR foi vaginal, a termo, de 38 semanas, nasceu com 2 kg 225 gramas, 42 centímetros de comprimento e 35 centímetros de perímetro cefálico. Na história familiar, a mãe faleceu devido a um acidente de trânsito, pai hipertenso, os irmãos paternos são rígidos e o tio paterno tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Em relação à história vacinal, estão ausentes vacinas dos 15 meses. E as habilidades que você interrogou, se tivesse, se teve alguma alteração, o pai falou que deixou de apresentar o sorriso social aos 12 meses. Em relação ao exame físico, é um exame físico onde o paciente se encontra agitado, choroso, e nesse primeiro momento não foi possível examinar o paciente porque ele estava muito agitado. Você tentava tocar no paciente, ele se agitava bastante, por vezes até tentava chutar você para não deixá-lo examinar. A primeira pergunta do nosso caso clínico: baseado-se no seu conhecimento, você é médico, lembrando-se das aulas da faculdade, qual instrumento de triagem você poderia utilizar para avaliar essa criança? Vocês poderiam nos ajudar, por gentileza? Nessa primeira abordagem também, o médico já poderia estar fazendo outras abordagens, além do possível da utilização do instrumento de triagem. E vocês acham que ele tem indicação de utilizar esse instrumento de triagem? Ana Kelly Amaro falou do MChat. Vamos lá. Só voltar aqui as respostas. A Ana Kelly Amaro falou que o MChat poderia ser usado. Perfeito. Aí aqui, só passar aqui para colocar. Perfeito, perdão. Perfeito, Ana Kelly, muito bem. É uma das escalas que nós podemos usar mesmo o MChat. Nesse caso, né, o que nós temos mais embasamento da literatura para usar é o MChat, tá? Lembrando que pela idade dele, nós podemos usar tanto aquele MChat, o questionário, né, que é o tradicional, que é as respostas sim e não, que ele é recomendado para usar de 18 a 24 meses, quanto aquele MChat da entrevista de segmento, que foi o que tem as alternativas de passa ou falha, tá bom? Que é até utilizado naquela segunda etapa também, caso o MChat, né, esse primeiro, de sim ou não, tenha dado como risco moderado, obrigatório já utilizar a segunda MChat, né, que é a entrevista de segmento, que é o RF, tá? E esse nós podemos usar um pouquinho mais precoce, né, dos 16 aos 30 meses. Lembrando que o chat acha fácil na internet, tem sim. aplicativo de celular. Perfeito. Tudo gratuito. Muito obrigada. A doutora Adriana está colocando um ponto muito importante. Quando vocês digitam o MChat na internet, é uma escala super acessível. Então, vocês vão encontrar, tá certo? Já vai encontrar até como para você fazer a escala, né? Caso você esteja lá no seu atendimento ambulatorial, na sua OBS, né? Perdão, você atende uma criança que você suspeite, então é um documento, uma escala de fácil acesso, tá bom? E tem até aplicativo para você fazer. Então, nós temos diversas ferramentas para aplicação da escala. Ana Kelly, minha dúvida. Eu uso o MChat de 18 a 24 meses e depois disso pode não ser tão fidedigno? Ou esses meses só tem a ver com a questão do atendimento precoce? Aí o que acontece, Ana? O que a gente tem de Ana Kelly, né? O que a gente tem no documento da SBP? Que realmente nesses primeiros de 18 a 24 meses, o documento de triagem que nós podemos usar para melhor avaliar essas crianças é o MChat tradicional. Quando passa de 2 anos, nós já podemos lançar mão de outras escalas, porque ele já acaba não englobando também o processo de neurodesenvolvimento dessa criança, tá bom? Ou se você quiser continuar ainda no MChat, você pode utilizar o MChat na versão entrevista de segmento, tá certo? Que é esse RF. Para maiores de 24 meses, se você quiser continuar usando outro instrumento de triagem, você pode utilizar aquela escala Agus que eu falei inicialmente, só que é uma escala um pouquinho mais demorada. Mas fica como opção, tá certo? Que ela realmente é melhor utilizada dentro dessa faixa etária, não só pela questão de diagnóstico precoce, mas ela tem uma eficácia um pouco melhor dentro dessa faixa etária. Respondeu a sua pergunta? Obrigada, Ana. Vamos lá para a segunda questão. Após realizada a triagem, né? Esse aqui é o MChat do paciente LFSR, você realizou, né, lá no seu atendimento ambulatorial. Você notou que a criança alcançou 22 pontos.
Qual será a sua conduta nesse momento, né? Uma criança que você fez o questionário, ela alcançou uma pontuação importante, né? É uma pontuação que está acima de 20 pontos. O que que você, nesse momento, você já poderia fazer para ajudar na investigação dessa criança? Que a Ana quer encaminhar para o especialista, muito bem. No caso, o Neuroped é um dos especialistas também, Ana Kelly. Nós podemos também lançar a mão do psiquiatra, isso, obrigada, tá bom? Esqueci de colocar, mas o psiquiatra também, tá certo? Excelente. Ah, sim, perfeito. Isso, já está no alto risco, muito bem, Ana, é verdade, ele já é uma criança considerada alto risco. Mas aí, vocês acham que é só encaminhar e fica por isso mesmo? Nunca mais vê o paciente, deixa que o especialista continue com segmento? Ou vocês acham que também é muito importante ter algum outro acompanhamento, continuar o segmento, né? Você continua observando como é que essa criança vai se desenvolver. Você, nesse primeiro momento, já poderia dar alguma orientação para o pai está aflito, não sabe o que fazer, está agoniado, porque tem os outros 2 filhos, está desesperado, porque realmente está desnorteado, não sabe o que a criança tem. Vamos ver aqui, vou voltar aqui um pouquinho nas respostas. O DNB 1999 encaminharam o neuropediatra, muito bem, obrigado. DNB, Ana Kelly, né, já tínhamos comentado, está no alto risco. O Schwelton também deu a opção da introdução medicamentosa, né, do aripiprazol e risperidona. A Ana Kelly falou na questão do acompanhamento, não, eu preciso também vê-lo, importante, porque ele já está no interior, né? Muito bem, Ana, muito obrigada. A verdade toda, o Schwelton também, muito obrigada. O DNB, muito importante, o DNB, avaliação nutricional. É uma criança que a gente percebeu que só come as bordas da pizza, né? Tem um interesse bem restrito por alguns legumes e verduras, tá bom? Ana Kelly, e eu que vou acabar vendo ele sempre, né? Você vai ser a médica, você for a médica que estiver lá na questão do interior. A equipe da Multi também deve acompanhar perfeito, excelente, a Norte, muito obrigada. DNB também, intervenção nutricional, excelente, orientação. A Norte também, inclusive na vida escolar, muito bem, né? A equipe, né, escolar é muito importante nesse momento, né? Porque eles também passam a acompanhar esse paciente, tá certo? Então, é um paciente, né, que acaba tendo muito contato ali nesse ambiente escolar. Muito importante a opinião de pedagogos, professores, encaminhar psicologia, perfeito, orientar a família também, verdade, né? O pai tá bem aflito, não sabe muito o que fazer, tá certo? Parabéns, meninos, todas as respostas estão... Mesmo quando está indicado a risperidona? Ah, tá. A risperidona, ela, pelo que eu estava vendo do documento, é mais quando tem interferência na qualidade de vida, né? Então, sono, criança muito agressiva. Exatamente. Se gente não for agressiva, não tem indicação. A gente até falou, né, no exame físico dessa criança que ele não deixava examinar, uma criança que estava mais resistente, né, ao toque, era uma criança um pouquinho que tinha esse potencial de agressividade. Tá? Os medicamentos, eles não tratam autismo, eles são sintomáticos. Isso, é verdade. Obrigada, doutora. Importante ponto que a doutora falou, né? Como a gente falou, na verdade, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas as medicações, elas estão indicadas muito quando interferem nessa qualidade de vida e que, no geral, elas não tratam o autismo, né? Elas tratam as condições associadas ao autismo, tá certo? Que interferem na questão dessa qualidade de vida, né? A terapêutica do autismo realmente é muito mais amplo do que além só da questão medicamentosa, como vocês muito bem colocaram, né? A questão do acompanhamento multidisciplinar, né? Muito importante, o suporte aos pais. A questão do acompanhamento escolar é muito importante, né? Esse feedback, esse retorno da escola, né? Sobre como está essa condição de comportamento, de orientação, de interação com os colegas também. É muito importante esse retorno da escola. Vou voltar aqui um pouquinho. Joelton, obrigada, professora.
A Norte falou, nessa pandemia as crianças em isolamento ficam mais nervosas, é verdade, é um ponto muito importante. Muito obrigada pela sua colaboração, a Norte. Porque, na verdade, né, até mesmo nós, que nós já não temos nenhuma outra patologia de base, né, sempre já ficamos abalados, né, com essa questão de isolamento social. Agora, imagina essas crianças, né, essas crianças que muitas vezes não conseguem ter o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né, que tem a questão do problema de agendar consultas. Então, realmente são situações mais complicadas e que exigem ainda mais de nós que fazemos parte dessa equipe multidisciplinar, médicos, generalistas, o profissional de saúde, o profissional da atenção básica. Então, realmente, nós precisamos demandar mais a atenção. Aí aqui o Schwelton colocou um ponto importante, já está interferindo principalmente na vida do pai, do seu trabalho, a importância da família nas atividades e nas atividades no âmbito hospitalar, familiar, perdão, muito obrigada, Norte, tá certo? Realmente é um pai que já está exaurido, um pai que já está cansado, um pai que não sabe o que fazer, que não entende o que o seu filho tem. Então, realmente, além da gente começar a pensar nesse tratamento, nessa questão de reabilitação para essa criança, muito importante também acompanhar esse pai. É um pai que nesse momento está sozinho, tem 3 filhos para criar, já não consegue dar mais conta da questão do trabalho dele. Então, realmente, ele vai precisar, principalmente daquela parte que a gente falou do coaching parental, né, das orientações, para que ele tenha consciência de como é que vai ser, como é que o seu filho está se comportando, né? A questão da avaliação, do acompanhamento do pai e do filho também é muito importante. Também dessas crianças, né? A gente não pode esquecer. Será que essas crianças, como estarão o comportamento dessas crianças ao meio que o paciente com diagnóstico de autismo ou acompanhamento de autismo para um possível, né, suspeita de autismo também, é muito importante nós avaliarmos esse meio, né, porque são os irmãos dele, são aqueles que convivem com ele, como será que está essa compreensão, essa questão do acompanhamento junto ao pai, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos. A Atalaia do Norte está em implementação de um grupo de apoio aos pais. Poxa, que notícia maravilhosa nós sabermos disso, né? Porque é muito importante, né, Atalaia? Muito obrigada pela participação. É muito importante. Aqui nós vemos, muitas vezes no atendimento, né, são mães, pais que têm dificuldade no manejo dessas crianças, às vezes acabam saindo do seu trabalho, né, não tem como prover venda e prover questão financeira, né, para dentro de suas casas. Muitas vezes, pais que realmente ainda não tem toda aquela orientação, não tem todo aquele grupo de apoio aos pais, né, para que eles são parte fundamental, né? Eles estão mais perto das crianças, né? Passam a escola, os professores, eles passam muita parte do tempo junto a esses pacientes, né? Então, realmente, eles precisam ter esse suporte, esse apoio emocional, entender o que se passa, né? Dentro das nossas escolas também é muito importante nós levarmos essas informações para os professores, pedagogos, psicopedagogos. Muito obrigada por essa notícia, viu? De Atalaia do Norte, ficamos muito felizes com esse feedback, tá bom? Aí aqui, só mostrando da questão da realização da triagem, eu coloquei como conduta inicial encaminhada neuropediatra, por exemplo, mas todas aqui vocês colocaram apoio aos pais, encaminhamento ao nutricionista, acompanhamento, prescrição medicamentosa, também são pilares, tá certo? São fundamentais, de extrema importância para que nós possamos garantir a qualidade de vida dessa criança, a qualidade de vida dessa família, desse pai. E aqui, pergunta 3, né? Você percebe que o paciente apresenta comprometimento de outras áreas também, por exemplo, fala, movimento, né, sensorial. Você solicitaria apoio multidisciplinar? Achar importante que ele seja acompanhado por outras especialidades? Dentro da rede básica, né, das nossas UBSs, né, das nossas redes de atenção básica, haveria algum núcleo de suporte nesse primeiro momento? NASF, muito bom, Atalaia do Norte, perfeito, muito obrigada. Schwelton também, fonoaudiologia, muito importante o trabalho da fono, né, com a questão de articulação da fala desses pacientes, a questão da linguagem.
Perfeito. Algum outro especialista que vocês julgam importante nessa parte de acompanhamento dos casos de pacientes com autismo, né, ou com suspeita, diagnóstico de autismo? Fisioterapeuta, Atalaia do Norte, muito obrigada. Acompanhamento da escola, muito bom, perfeito, é muito importante esse acompanhamento, esse retorno. Como é que está a relação desse paciente com os colegas, né, de escola? Será se ele consegue? Terapeuta ocupacional excelente, Zil Ebert, perfeito, muito obrigada. A sala de recursos nas escolas também é muito importante, obrigada ao pessoal de Atalaia do Norte. Alguma outra colocação que vocês gostariam? Alguma outra especialidade? Bom, eu sou a doutora Adriana, eu estou muito feliz, especialmente para todo mundo, para vocês, né, essa equipe multidisciplinar de Atalaia do Norte, vocês estão dando um grande exemplo para os municípios do nosso estado. E essa ação, essa atividade, precisa ser mesmo uma atividade conjunta, da saúde com educação. Não tem como a gente falar de saúde da criança e do adolescente se a gente da área da saúde não conversar com a educação e a educação também não se aproximar da área da saúde. E no caso da criança autista, mais do que nunca, a gente mostra o quanto é necessário fazer toda a equipe multiprofissional mesmo, né? Desde o fono, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, pedagogo, todo mundo, né? Porque é uma criança que ela realmente demanda todas essas atividades, todas essas grandes áreas do conhecimento. Uma coisa que é fundamental é que quando mais cedo a gente identifica que uma criança tem alguma alteração no seu desenvolvimento neuropsicomotor, seja de linguagem, seja de comunicação, seja de fala, seja de interação social, quanto mais cedo a gente já começar dando apoio para aumentar o estímulo, para que essa criança se desenvolva melhor, independente de ter diagnóstico de autismo ou não, a gente precisa já iniciar com todo o apoio ao desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Então, o que eu queria falar atenção, assim, só chamar a atenção, é que a gente não precisa já ter o diagnóstico confirmado de autismo. Então, não esperem, só quando passar com o psiquiatra infantil, só quando passar com o neuroinfantil, para que a gente vai dizer que essa criança realmente tem autismo e vai começar a entrar com as medidas. Para dar o diagnóstico, e a gente fala que o autismo não é uma doença, é uma condição, porque a pessoa vai ser autista, né, do que nasceu até quando morrer, quando ficar bem velhinha. Então, é uma condição de vida. Então, é fundamental a gente ter essa compreensão e tão logo a gente entre com as medidas para melhorar o desenvolvimento da criança, é melhor. O MChat é de triagem, é o que tem o questionário mais precoce que tem. Ainda estão desenvolvendo questionários ou maneiras de triar um pouco antes, mas ainda não se tem. Então, se tem uma alteração no MChat, a gente precisa trabalhar isso para que essa criança se desenvolva, mesmo que não seja confirmado o diagnóstico de autismo, o MChat já mostra para a gente que alguma grande área, que algum eixo do desenvolvimento dessa criança, ele está um pouco alterado e que a gente precisa dar mais atenção. Muitas das vezes, o estímulo, aumentar o estímulo, ficar mais atento, é o fundamental. Inclusive para que uma criança autista desenvolva de maneira melhor e não com um quadro tão grave e não de uma maneira tão incapacitante. Porque a gente precisa pensar que essas crianças autistas vão se tornar adultos, não é? Então, qual é a qualidade de adulto? O quanto ele vai ser autônomo. E essa autonomia, a gente tem que trabalhar com ela, esse desenvolvimento, desde pequenininho. Desde 1 aninho de idade, quando a gente começa a perceber alguma outra coisa, dificuldade da fala, uma criança que não está falando, ela nem balbucia, vamos aumentar o estímulo, vamos passar na fono, vamos fazer a avaliação da psicopedagogia, vamos levar ela
na escola, para aumentar a interação, para aumentar a comunicação. Então, eu acho que isso é o mais importante. Até como medidas de políticas públicas, né, de políticas municipais, trabalhar bastante essa questão, que a Ingrid até trouxe algumas leis para a gente, mas trabalhar essa questão de estar atento ao desenvolvimento global, né, neuropsicomotor da criança, de fala, de comunicação, nível de aprendizado, porque independente do diagnóstico dessa criança, o benefício, o bem que ela vai receber da gente ter iniciado precocemente, ele é uma herança, é um presente que a gente dá para essas crianças que elas vão levar para a vida inteira, tá bom? Eu fiquei muito feliz, ouviu? Vocês estão realmente de parabéns. Eu não trabalho de maneira direta, mas se vocês precisarem de apoio do grupo daqui de Manaus, o grupo do EAMAR, vocês podem, tem a teleconsultoria, sou eu uma das que respondo na teleconsultoria, vocês podem mandar algum caso, algum outro questionamento, que eu repasso para todo mundo aqui, para a gente realmente montar uma rede de apoio, não é? Tanto uma rede de apoio às crianças, mas também uma rede de apoio às secretarias, né, as políticas de saúde, de educação para as crianças no nosso estado. E o que vocês precisarem também da Sociedade Amazonense de Pediatria, vocês podem contar. Eu vou agora encerrar, a Ingrid vai finalizar, né, tirando algumas dúvidas, e aí eu queria deixar para vocês o meu agradecimento de coração por tudo que vocês estão fazendo pelas crianças na Atalaia do Norte, esse trabalho em conjunto, que ele não só é belíssimo, mas é extremamente necessário. Os parabéns e muito obrigada. Só voltando aqui a alguns questionamentos, algumas colocações. Ana Kelly Amaro falou da questão do acompanhamento nutricional, muito importante para essa criança. Verdade, né? A gente viu que a questão nutricional dela não é das mais desejáveis, né? Então, muito importante o papel do nutricionista. Atalaia do Norte, outro papel profissional importante é o dentista, verdade, né? Será que essa criança consegue ter uma boa higiene oral, né? Porque o pai já falou que está um pouquinho cansado, né? Não entrou nessa parte da história, mas é um ponto muito importante mesmo de nós sempre orientarmos, né? A questão da higiene, que são crianças que acabam tendo um comportamento diferente, então é muito importante esse acompanhamento com o dentista. Muito obrigada, Atalaia do Norte. A saúde bucal precisa estar qualificada para o atendimento dessas crianças. Perfeito, com certeza, né? O acompanhamento multidisciplinar, todos os profissionais precisam estar envolvidos e estar qualificados para o atendimento dessas crianças. Muito obrigada pela colocação. A Atalaia do Norte falou justamente a dificuldade na escovação contribui para problemas dentários. Na maioria deles, dificuldade de estar na cadeira do dentista. É verdade, uma criança que não tolera muito, né? Pode ser que não tolere muito ficar quieta, ficar fora do ambiente que seja o habitual dela, principalmente pelo barulho da caneta, muito bem colocado, excelente, né? Uma criança que não tolera o ruído. Então, realmente, o dentista não foi citado, mas muito obrigada pela colocação de verdade. Realmente é um papel fundamental nessa questão do acompanhamento, né, do profissional da saúde bucal, né? É uma criança que com certeza exige que o profissional esteja qualificado, né, melhor qualificado, orientado, na verdade, sobre a questão do atendimento. Aí o Schwelton fez uma pergunta: podemos lançar mão de exames imaginológicos, por exemplo, ressonância magnética evidenciando algum sinal? Nesse primeiro momento, eu acredito que não, Schwelton. Isso, o diagnóstico é clínico, tá bom? Aí o que acontece? Caso, né, a criança desenvolva, né, algum déficit motor, realmente alguma alteração motora mais evidente, algum problema de paresia, hemiparesia, qualquer outro nível relacionado, né, acometimento de sistema nervoso, acredito que realmente ficaria bem indicada a observação dos exames complementares, né? Mas no primeiro momento, realmente, para diagnóstico mesmo,
a imagem ela não é tão valorizada, na verdade, ela não é tão fundamental, né, nesse primeiro momento. Realmente o diagnóstico é clínico e também descartando outros processos, né, de diagnóstico diferencial. Perfeito, então os reflexos motores também é muito importante. Eu acredito que eu não tenha mencionado, mas a questão dos reflexos para a idade da criança, né, acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor, nós temos essas ferramentas na caderneta da criança, né, são aspectos que nós podemos observar. Tá bom? Muito obrigada a participação de todos. Obrigada pela ponderação da questão da saúde bucal importantíssimo. Não coloquei, mas muito obrigada, viu? E aqui, né, em questão de solicitar um apoio multidisciplinar, a gente precisa, né, não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Para essa criança é extremamente necessária o acompanhamento multiprofissional, tá certo? Lembrar que também o apoio, o suporte ao pai, excelente colocação do dentista, também muito importante a participação do dentista no acompanhamento dessa criança, não esquecendo também do acompanhamento escolar. E dentro da rede básica, né, citado foi o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tá bom? Muito obrigada. Em relação aqui às considerações finais, além do diagnóstico precoce, né, indo muito além do diagnóstico precoce, a questão do acompanhamento precoce, do segmento precoce. Na primeira suspeita da avaliação dessa criança com algum problema de desenvolvimento neuropsicomotor, alteração comportamental, alteração sensorial, né, alguma peculiaridade na questão da interação social, é muito importante que após você perceber algum desses sinais ou sintomas, né, aplicado o instrumento de triagem, é muito importante que você não espere. Já encaminhe para avaliação especializada, porque o tempo aqui ele anda a favor, ele anda junto com a questão da evolução, né, da questão do maior comprometimento. Então, aqui, o tempo é fundamental para essa criança, né, que realmente, mesmo que ela não se caixa dentro do autismo ou do transtorno do espectro autista, é importante avaliar outras condições, né, para que nós possamos garantir desenvolvimento para ela quando ela chegar numa idade adulta, para que ela tenha parâmetros de desenvolvimento adequados, né, ou mais adequados possíveis. Muito importante o treinamento do profissional da saúde, o profissional, aquele profissional que está ali direto, né? A escola também é muito importante, né? Não coloquei, mas a escola também é muito importante estar habilitada a identificar, né, essas pequenas diferenças, nuances que possam sugerir alguma alteração digestiva de algum transtorno do espectro autista. Então, é muito importante esses profissionais estarem qualificados. E aqui eu cito principalmente a parte médica, né, para que cada vez mais nós possamos estar habilitados, a que sempre quando desconfiarmos, já tivermos a suspeita, ou não acharmos que isso é normal, né, consigamos dar seguimento a essa criança. E principalmente sempre lembrando do suporte familiar, do suporte parental, do suporte ao acompanhante, daquela pessoa que está ali sempre com aquela criança, porque ela vai precisar, porque não é uma situação fácil para ela. Então, é muito importante que nós possamos prover apoio à família. E não é só profissional de saúde, né? Vizinhos, amigos, familiares, pessoas que convivem com essa criança, que saibam da condição dela, é muito importante que possam apoiar os cuidadores, tá bom? Aqui foram as referências utilizadas. E aqui é uma figura, né, que fala, eu tenho autismo, obrigada por ser paciente comigo. Então, realmente é um exercício de reinvenção, né, de descobrir novas maneiras de se comunicar, de conseguir manter interação social com essa criança. Então, nós temos que ser pacientes, temos que ser compreensivos, principalmente todos, né? Todos, na verdade. Temos que saber um pouco mais sobre o tema para que nós possamos sempre estar conscientes, sabendo das condições dessa criança, para que ela possa receber um suporte adequado, né? Tanto em relação à parte da saúde, quanto da parte social e a parte mesmo do ambiente que ela se insere. Muito obrigada pela participação de todos. Alguém tem mais alguma outra pergunta, alguma outra dúvida, comentário? A próxima teleaula, deixa eu ver. Tá. A próxima teleaula vai ser sobre
a questão da introdução alimentar, tá bom? Como será a introdução alimentar, tá bom? Muito obrigada, Ana Kelly, muito obrigada pelo feedback, pelo elogio, viu? Estamos muito felizes com a participação de todos, tá certo? Muito obrigada. Então, nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 14 horas, com mais um Clube da Criança.